Capítulo 8. O toque que transforma. A cura do leproso. Jesus descia do monte, após ter proferido o sermão da montanha, cercado por uma multidão que o seguia atentamente. Suas palavras ainda ecoavam nas mentes e corações daqueles que o ouviam. No entanto, em meio àquela multidão, um homem se aproximava com coragem e desespero em seus olhos. Ele era um leproso. Sua pele estava coberta de feridas e cicatrizes, seu corpo frágil refletia a dor de anos de isolamento. O leproso sabia que se aproximar de qualquer pessoa era perigoso, pois a lepra o tornava impuro segundo a lei, e o contato com ele poderia contaminar outros. Mas naquele momento, o medo e a vergonha foram superados por uma esperança crescente, a esperança de que Jesus pudesse curá-lo. O homem se prostrou diante de Jesus, colocando seu rosto no chão em sinal de humildade e adoração. Com a voz trêmula, ele disse: "Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo." Aquelas palavras carregavam uma profunda fé. O leproso não questionava se Jesus tinha poder para curá-lo, mas apenas se Jesus queria fazê-lo. Ele reconhecia sua indignidade, mas confiava no coração compassivo do Mestre. Jesus olhou para aquele homem com compaixão. A multidão observava com espanto. Todos sabiam que tocar um leproso era proibido, mas Jesus, movido por seu amor e misericórdia, fez o impensável, estendeu a mão e tocou o leproso. "Quero ser limpo", disse Jesus com autoridade. No mesmo instante, o milagre aconteceu. As feridas que marcavam o corpo do leproso desapareceram. Sua pele voltou a ser limpa, saudável e restaurada. A cura física refletia uma cura mais profunda, a restauração da dignidade e o fim de seu isolamento. Jesus então lhe deu uma instrução. "Olha, não diga a ninguém, mas vai. Mostra-te ao sacerdote e oferece o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo." Jesus não apenas curou o leproso, mas também o orientou a seguir os procedimentos da lei, garantindo sua reintegração plena à comunidade. A cura não era apenas física, era uma cura completa, espiritual, emocional e social. Reflexão. Assim como o leproso, todos nós enfrentamos momentos em que sentimos que nossas falhas, pecados ou fragilidades nos afastam dos outros e até de Deus. Mas Jesus não se afasta de nós. Ele se aproxima, nos toca e nos transforma, não importando quão profunda seja a nossa dor ou vergonha. Se nos aproximarmos de Jesus com humildade, Ele está disposto a nos restaurar completamente. Será que temos a coragem de nos aproximar de Jesus em nossa necessidade e acreditar que Ele quer nos transformar? O ato de Jesus tocar o leproso é mais do que um simples gesto de cura física. É um ato de profundo amor e aceitação. Muitas vezes, somos como aquele leproso, carregando feridas visíveis ou invisíveis que nos afastam dos outros. Mas Jesus nos ensina que não há barreira grande o suficiente para impedi-lo de nos alcançar. Em que áreas da nossa vida estamos precisando do toque transformador de Jesus? Seja nas nossas lutas interiores ou em nossos relacionamentos quebrados, Jesus está pronto para nos tocar e restaurar. Tudo o que precisamos fazer é nos aproximar dele com fé, assim como o leproso, e confiar que ele quer nos curar. Fé sem fronteiras, o centurião e a autoridade de Jesus. Enquanto Jesus caminhava em direção a Cafarnaum, uma cidade movimentada na região da Galileia, a notícia de sua chegada rapidamente se espalhou entre o povo. Todos conheciam seu poder de curar, e uma multidão o seguia de perto. Entre os muitos que ouviram falar de Jesus, estava um centurião romano. Este homem era um comandante de soldados, responsável por 100 homens sob sua autoridade, e representava o poder do Império Romano na região. Ele não era judeu, mas tinha algo que poucos tinham: fé. O centurião, angustiado por causa de um servo muito querido, que estava gravemente doente e à beira da morte, decidiu ir até Jesus. Não foi o poder militar que ele usou para buscar ajuda, mas sim uma confiança humilde e surpreendente.
Ao encontrar Jesus, o centurião falou com respeito e reverência: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus, sempre compassivo, prontamente respondeu: Eu irei e o curarei. Mas, para surpresa de todos, o centurião disse algo ainda mais impressionante: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. O silêncio tomou conta da multidão. Quem era esse homem, um estrangeiro e comandante romano, para dizer tais palavras a Jesus? Mas o centurião, com humildade e plena confiança, continuou: Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu servo: faz isso, e ele faz. O centurião compreendia a autoridade. Ele sabia que Jesus tinha uma autoridade superior, não sobre soldados ou impérios, mas sobre a própria doença e a morte. Ele acreditava que Jesus não precisava sequer visitar sua casa. Uma palavra de Cristo seria suficiente para curar o servo à distância. Ao ouvir isso, Jesus se maravilhou. Ele olhou para a multidão e, com admiração, disse: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Jesus, o Messias enviado primeiramente ao povo de Israel, acabava de testemunhar a maior fé que ele havia encontrado até então, e ela veio de um estrangeiro. Então, voltando-se para o centurião, Jesus declarou: Vai e seja feito conforme a tua fé. Naquele momento, o servo do centurião foi curado. A palavra de Jesus transcendeu o espaço e o tempo, alcançando o homem enfermo, restaurando sua saúde e vida. Reflexão: quantas vezes limitamos nossa fé por acreditar que Deus precisa de determinadas circunstâncias ou rituais para agir? A fé do centurião nos ensina que Jesus tem autoridade sobre tudo e todos, e que o simples ato de confiar plenamente em sua palavra pode gerar milagres em nossas vidas. Será que estamos confiando no poder de Jesus com a mesma simplicidade e convicção do centurião? Talvez não precisemos esperar por grandes sinais visíveis, mas sim crer que a palavra de Jesus é suficiente para transformar qualquer situação. O centurião não pediu para ver um milagre com seus próprios olhos. Ele não exigiu provas ou sinais. Ele simplesmente creu. Essa fé que transcende a necessidade de ver antes de acreditar é a fé que agrada a Deus. Jesus não apenas curou o servo, mas também fez do centurião um exemplo de fé para todos que o seguiam. Como está a nossa fé? Ela está limitada pelo que vemos, ou temos confiança no poder da palavra de Jesus, mesmo sem enxergar o resultado imediato? Muitas vezes, Deus nos chama a crer sem ver, a confiar sem exigir sinais, e a reconhecer sua autoridade em nossas vidas em todas as circunstâncias. O toque da cura. O poder de Jesus sobre o sofrimento. Após ter curado o servo do centurião e ter sido aclamado por sua grande autoridade, Jesus entrou na casa de um de seus discípulos mais próximos, Pedro. Pedro, um pescador humilde que havia deixado tudo para seguir o Mestre, esperava encontrar descanso após um longo dia. Mas uma preocupação pesava em seu coração. Sua sogra estava gravemente enferma, febril e prostrada. Ao entrar na casa, Jesus viu a mulher deitada, enfraquecida pela febre. Era uma febre severa, que fazia o rosto dela arder e o corpo tremer de exaustão. Sem hesitar, Jesus se aproximou da cama onde ela estava e, com um gesto simples, mas cheio de compaixão, tocou em sua mão. Imediatamente a febre a deixou. O calor que consumia o corpo da mulher dissipou-se como uma brisa suave, e a vida voltou ao seu semblante. Ela não apenas foi curada fisicamente, mas sua disposição e energia foram renovadas. Sem perder tempo, ela se levantou e começou a servir a Jesus e aos outros que estavam na casa. A notícia da cura se espalhou rapidamente pela cidade. Quando o entardecer chegou, uma multidão começou a se formar ao redor da casa de Pedro. Pessoas carregavam doentes em macas, conduziam os possuídos e traziam todos aqueles que sofriam. Para muitos, aquela era a última esperança de alívio.
Jesus, com uma calma serena e um amor insondável, curou todos os que vieram até ele. Nenhum foi abandonado. Ele expulsou os demônios com autoridade, libertando aqueles que estavam cativos por forças malignas, e curou os enfermos com suas mãos cheias de compaixão. Naquele momento, as palavras do profeta Isaías, proferidas séculos antes, ecoaram em cumprimento. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Jesus, o Messias esperado, não apenas curou corpos feridos, mas também carregou as dores e sofrimentos mais profundos da humanidade. Reflexão. Há momentos em nossas vidas em que nos sentimos como a sogra de Pedro, abatidos por algo que nos consome por dentro, seja uma doença física, uma dor emocional ou uma opressão espiritual. Muitas vezes olhamos ao redor buscando alívio, mas nos esquecemos de que a verdadeira cura vem do toque de Jesus. A sogra de Pedro foi curada instantaneamente, mas não apenas para o seu próprio benefício. Ela imediatamente se levantou para servir. Será que, quando recebemos a graça de Deus, também nos levantamos para servir aos outros? Somos chamados não só a sermos curados, mas a sermos instrumentos de cura e serviço para aqueles ao nosso redor. Jesus, ao tocar na sogra de Pedro, mostrou que suas curas não eram apenas milagres isolados, mas parte de sua missão redentora. Ao carregar nossas dores, Ele está disposto a nos aliviar de nossos fardos mais pesados. Você tem permitido que Jesus toque as áreas mais dolorosas da sua vida? É fácil levar nossos problemas a Jesus, mas temos a mesma disposição para levantar-se e servir como resposta à cura que recebemos? Assim como Jesus curou cada pessoa que veio até Ele naquela noite, Ele também está pronto para nos curar, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Mas a pergunta que fica é: estamos dispostos a sermos transformados e a nos levantarmos para servir, assim como a sogra de Pedro fez? O custo do discipulado, o chamado de Jesus à total rendição. Jesus estava cercado por uma multidão, e a agitação à sua volta crescia. Era o início de uma jornada importante, e ele sabia que seu ministério logo tomaria uma nova dimensão. Após curar e realizar milagres, ele decidiu cruzar para o outro lado do lago, distanciando-se das multidões. Seu olhar estava fixo no horizonte, mas muitos ainda queriam segui-lo. Um escriba se aproximou de Jesus com determinação nos olhos. "Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores", declarou ele, com uma convicção que parecia sólida. Mas Jesus, com sua sabedoria divina, conhecia o coração do homem. Ele sabia que o entusiasmo superficial muitas vezes esconde as barreiras profundas que ainda seguram o coração. As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, respondeu Jesus calmamente. As palavras do Mestre foram penetrantes. Segui-lo não seria uma jornada de conforto ou segurança. O homem teria que estar disposto a abandonar todas as garantias deste mundo. Seguir a Jesus significava andar por um caminho desconhecido, sem um lar fixo, sem a estabilidade terrena que muitos procuram. Outro homem se aproximou. Seu coração estava dividido entre o desejo de seguir a Jesus e o dever de sua família. Ele disse: "Senhor, permita-me primeiro ir sepultar meu pai." A resposta de Jesus foi direta e para muitos dura: "Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos." Era uma chamada para que o homem colocasse o reino de Deus em primeiro lugar, acima de até mesmo as obrigações familiares mais sagradas. Não se tratava de uma rejeição ao amor pela família, mas de uma afirmação poderosa. O discipulado requer urgência e prioridade absoluta. Não há tempo para hesitações ou adiamentos quando o chamado de Deus é ouvido. Jesus estava ensinando algo profundo a todos ao seu redor. Segui-lo significava uma rendição total. Não havia espaço para compromissos parciais ou para deixar o coração preso às coisas deste mundo. Ele chamava os seus seguidores a deixarem tudo, não para abandonarem suas responsabilidades, mas para colocarem o reino de Deus acima de todas elas.
Reflexão. Essas passagens nos desafiam profundamente. Jesus nos chama hoje da mesma forma que chamou aqueles homens. Ele pede que entreguemos completamente nossos corações e vidas a Ele. As palavras "segue-me" ainda ecoam, e o convite continua em aberto. Mas estamos prontos para deixar de lado nossos próprios desejos, seguranças e responsabilidades para dar prioridade a Cristo? Muitas vezes, temos nossas próprias razões para adiar nosso compromisso total com Deus. Pode ser o conforto, a família ou as preocupações da vida, mas Jesus nos lembra que, para segui-lo verdadeiramente, é necessário colocá-lo acima de tudo. Ele nos chama a uma jornada de fé e confiança, onde a única certeza é sua presença fiel. O que tem impedido você de seguir a Jesus de maneira plena e total? Pode ser o medo da incerteza, como o escriba que hesitou ao perceber a falta de garantias materiais, ou talvez você esteja dividido entre o chamado de Deus e suas responsabilidades, assim como o homem que pediu para enterrar seu pai. Jesus não estava desconsiderando as obrigações humanas ou desprezando os laços familiares, mas estava ressaltando que o reino de Deus deve vir em primeiro lugar. Quando você ouve o chamado de Jesus, Ele pede um compromisso incondicional. Ele quer que o sigamos independentemente do custo. Você está disposto a dar esse passo radical de fé, colocando Cristo acima de tudo? O poder que acalma as tempestades. Era uma noite tranquila no mar da Galileia. O céu estava claro, e as estrelas brilhavam intensamente, refletindo-se nas águas calmas. Jesus e seus discípulos estavam a bordo de uma pequena embarcação, navegando para o outro lado do mar. Cansado das multidões e das intensas jornadas de pregação e cura, Jesus deitou-se na popa do barco e logo adormeceu. Os discípulos, marinheiros experientes, estavam à vontade no mar, discutindo baixinho entre si sobre os milagres que haviam presenciado ao lado do Mestre. O tempo que passavam com Jesus era repleto de momentos que desafiavam a compreensão, e cada um deles estava tentando assimilar a grandiosidade do que havia acontecido durante o dia. De repente, sem aviso, o céu começou a mudar. Nuvens escuras surgiram no horizonte, e em questão de minutos, uma violenta tempestade caiu sobre o mar. As ondas começaram a se erguer como muralhas ao redor do pequeno barco, e o vento uivava como uma fera enfurecida. A água gelada espirrava sobre os discípulos, enquanto eles lutavam para manter o barco sob controle. O que antes era uma travessia tranquila se transformou em um pesadelo. O mar, que eles conheciam tão bem, parecia agora uma força incontrolável e mortal. A cada onda que batia contra o barco, os discípulos sentiam o medo crescer em seus corações. Eles se esforçavam para esvaziar a água que enchia o barco e tentavam manter o curso, mas o pânico começava a se instalar. No meio daquele caos, alguém se lembrou de que Jesus estava dormindo. Como ele pode dormir em um momento como este? Pensaram. Desesperados foram até ele e o acordaram, clamando: Senhor, salva-nos! Estamos perecendo! Jesus abriu os olhos e olhou para seus discípulos, vendo o medo estampado em seus rostos. Ele se levantou, ainda com a serenidade de quem estava em paz, e se dirigiu à proa do barco. Com um olhar firme, Jesus estendeu sua mão em direção ao mar revolto e ordenou: Silêncio, acalme-se. No mesmo instante, o vento cessou e as ondas se aquietaram. O mar, que antes ameaçava engoli-los, agora estava tão calmo quanto um espelho. Os discípulos ficaram boquiabertos, seus corações ainda acelerados, mas agora preenchidos por uma nova emoção: assombro. Eles se entreolharam e murmuraram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aquele momento ficou gravado em suas mentes como um testemunho inegável do poder divino de Jesus. Reflexão. Todos nós enfrentamos tempestades em nossas vidas, momentos de incerteza, medo e desespero. Mas assim como Jesus acalmou o mar tempestuoso, Ele também pode acalmar as tempestades em nossos corações. Quando nos sentirmos sobrecarregados pelas circunstâncias, devemos lembrar que Jesus está no barco conosco. Podemos clamar a Ele, e Ele responderá com o poder e a paz que só Ele pode oferecer.
Quantas vezes, em meio às tempestades da vida, nos esquecemos de que Jesus está conosco? Esta história nos convida a refletir sobre nossa fé e a confiança que depositamos em Deus. Não importa o quão feroz seja a tempestade, Jesus está presente, pronto para trazer calma e nos guiar em segurança através das águas turbulentas. Que possamos confiar nele, não apenas nas águas calmas, mas também nas tempestades da vida.